Hoje estou recebendo aqui no último bloco do nosso programa o advogado Maurício Benedito Petraglia. Tudo bem, doutor? Graças a Deus. Bem-vindo ao programa, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, vamos falar de união estável, porque por conta da pandemia, muitas pessoas acabaram juntando as escovas de dente. E aí, é união estável? Não é? O que está rolando nesse universo aí? Então, é mais um dos fenômenos aí dessa pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa, muita gente foi morar junto porque tinha que ficar distante ou fazer uma escolha, ficava distante ou ia morar junto, né? Muitas pessoas resolveram morar junto. Morar junto por si só não configura a união estável, porém... Por quê? Porque a lei ela estabelece alguns requisitos, que essa união ela seja pública, que ela seja duradoura e com a finalidade de constituir família. Quando ela fala pública, ela está entendendo o quê? Pública, ela quer dizer que essa união ela não é clandestina. Então, por exemplo, não é o caso, não é o adultério. Aquelas pessoas, elas se exibem publicamente como um casal. Eu costumo até dar um exemplo, até brincar assim, porque é um conceito um pouco complicado de se fazer, mas eu costumo até dizer assim, quantos amigos nós não temos que a gente acha que é casado, você olha lá, fulano, né, marido e mulher, mas na verdade não são. Eles oferecem essa imagem pública para a sociedade, que eles são casados, mas na verdade não são. Esse é o caso típico de união estável. Certo. E entendeu? Qual é o outro elemento? Pública? O outro elemento é a continuidade, né? Continuidade é quanto tempo? Pois é, hoje a lei ela não oferece mais, ela não estabelece mais prazo para isso. Antigamente, na lei anterior, de 96 mais ou menos, estabelecia um prazo de 5 anos, que tinha que ser essa convivência pública, né? Hoje já não se estabelece mais, não existe mais um prazo nesse sentido. Porém, quando a gente fala assim, contínua e duradoura, o legislador está excluindo aquela relação eventual. Aquele famoso ficante de final de semana, esse não é. Então, eu estou dizendo, primeiro requisito, público, né? Segundo requisito, duradouro, ou seja, aquelas pessoas que a gente sabe que estão ali junto o tempo todo, se exibe junto à sociedade, está na rede social, está no famoso perfil lá da rede social como relacionamento sério, né? E aí, mas o grande desafio mesmo, você dizer assim, qual é o objetivo de constituir família? Esse é o grande... A gente até conversava, família, antigamente tinha um conceito que era o seguinte, procriação, né? Então, era a união de um homem e uma mulher para procriar. Hoje, esse conceito de família, a gente tem um conceito muito amplo, assim, que a família é o objetivo de felicidade, né? Eu costumo, assim, para dar um requisito mais palpável, quando você casa realmente, você vai ao cartório e faz um casamento, você automaticamente você está aderindo a um regime jurídico onde você se compromete a ter fidelidade, a ter assistência mútua, a ter respeito mútuo. Então, digamos assim, que esse objetivo de constituir família seria isso. Duas pessoas que estão juntas, com o objetivo de partilhar uma vida comum, né? Oferecer assistência mútua e viver... Independente do sexo. Independente do sexo. Hoje, é mais uma também das barreiras que caiu. Hoje até, já há alguns anos, já o CNJ, por exemplo, proibiu os cartórios de proibir o casamento homossexual. Então, se é possível até um casamento homossexual, é possível inclusive uma relação homoafetiva também em forma de união estável, entendeu? E com todo o respeito, né? Por da toda sociedade. Sim. O senhor é casado? Sim. Há quanto tempo? Já vai fazer uns 18 anos, mais ou menos. 8? 18. Bastante tempo. Mas é casado para valer, não é união casado estável? Casado para valer, sim, casado para valer. Não é união estável. Inclusive casado de uma forma diferente que as pessoas adotam hoje em dia, porque o regime de casamento por excelência nosso é a comunhão parcial de bens. Né? Se você for ao cartório e não falar nada, seu regime vai ser comunhão parcial de bens. Para você escolher outro regime, como por exemplo a comunhão universal ou separação de bens, você tem que ir lá fazer um pacto antinupcial, escolher e tudo mais. Então, o meu é a comunhão universal de bens. Qual que é a diferença de um e outro?
entre Olha, esses modelos aí? a diferença mais é na forma de administrar os bens. Que Vamos começar com comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, digamos assim, aqueles bens que foram adquiridos na constância do casamento, eles se comunicam. São de ambos. Inclusive, fazendo um gancho naquilo que nós estamos falando, a união estável também, o regime dela, por excelência, é o de comunhão parcial de bens. Então, as pessoas elas estão vivendo juntas e essa união estável vem a ser reconhecida, né? Muitas vezes pelo judiciário, porque as pessoas não têm o hábito de fazer um contrato de união estável que é possível. Essa união estável ela sendo reconhecida e se não houver nenhum ajuste, vai ser também comunhão parcial. Então, comunhão parcial, basicamente, o que acontece? Os bens que foram adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, esse bem possui ao casal, entendeu? Se houver dos dois. Se houver Compraram uma casa durante o casamento, a casa dos dois. A casa dos dois, entendeu? E ele gera uma presunção legal. Então, quando você está fazendo casamento, você casa, você adere a um sistema jurídico. E esse sistema jurídico ele diz o seguinte: quando você casa em comunhão parcial de bens, todos os bens que foram adquiridos pressupõem que são de ambos. Então não adianta aquela conversa na hora de separação, mas só eu que paguei, você entendeu? Adquiriu na constância dessa união, metade de cada um. Aí, obviamente, a lei, como tudo, tem as exceções, né? A outra é universal. Sim, a comunhão universal, ele se comunica os bens que a pessoa já tinha antes de casar. Então, veja bem, lá na comunhão parcial, casou hoje, a partir de hoje, tudo que tiver daqui para frente... Dos dois. É dos dois. Na comunhão universal, aqueles bens que já tinham antes, eles se comunicam também. Entendeu? Como tudo na lei, tem algumas exceções também. Por exemplo, bem recebido por doação com cláusula de incomunicabilidade. Então seria uma exceção, esse bem não se comunicaria, né? Outro modelo é qual? O outro modelo seria da separação de bens, né? Separação de bens, cada cônjuge, aquilo que está adquirido no nome do cônjuge, ele é responsável pelo bem dele. Ele não precisa de autorização do outro cônjuge para comprar ou para vender seus bens, ele administra livremente o bem. Está no nome de um, é dele. Agora, esse modelo que nós falamos no início, né? A união estável, ela vale para todas as relações? Hoje ela vale para todas as relações. Desculpa. Perdão. O que acontece até, a gente começou a refletir muito sobre isso, porque o que acontece? O casamento, ele tem uma natureza contratual. Ele é um contrato especial de direito de família, né? Mas ele é um contrato, as pessoas pensam antes. Porque para você casar, você não chega lá e casa, igual a gente vê no filme em Las Vegas, né? Você tem que fazer a habilitação do casamento perante o cartório, publica as proclamas, escolhe o regime de casamento e casa finalmente. A união estável, juridicamente até há quem a conceitue como um fato jurídico, porque as partes elas têm o desejo inicialmente de ter uma convivência comum, mas elas não sabem as consequências desse desejo inicial delas. É mais ou menos quando você desvia seu automóvel para não bater numa pessoa e bate em outro veículo. Você não tinha intenção de bater naquele outro automóvel. Tinha intenção de desviar do primeiro. De desviar da pessoa, mas você bateu. Então, a união estável, muitas vezes acontece isso. A pessoa está lá morando junto, aí aquilo que você me perguntava inicialmente lá. Mas morar junto é requisito? Não é requisito, mas daquilo que eu falei lá inicialmente, veja bem, as pessoas estão morando junto. Se elas estão morando junto, publicando em rede social, todo mundo está vendo junto, você já tem uma união ali pública, né? Está morando junto, ela já deixa de ser eventual, é contínua e tem uma certa durabilidade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ser casado, eu não quero ter uma união com a pessoa, mas você já, é um fato que aconteceu. Por isso que quando não há o desejo das partes de formalizar essa união, porque a união estável ela pode ser formalizada também. Inclusive, você pode escolher o regime que você vai querer. Por exemplo, eu posso fazer um contrato de união estável, seja no cartório, seja um contrato particular,
onde a gente estabelece que o regime vai ser da separação de bens. Então nós vamos fazer um contrato, dizer, olha, a gente está vivendo junto e se o que tiver no meu nome é meu, o que tiver no nome da minha esposa é dela, e se a gente vier a romper essa união estável, cada um fica com o que é seu. Entendeu? Então é possível via contrato estabelecer isso. E no caso aí do Covid, a pessoa contrai o Covid, acaba faltando e não tinha nada registrado. Como que fica a situação? Pois é, para isso, isso é extremamente importante isso que você está perguntando, porque mostra mais uma vez que as pessoas, às vezes é importante a gente fazer essa reflexão, né? Será que eu já não estou vivendo dessa forma, né? Será que eu não vou deixar um problema para, digamos, aquela pessoa que eu desejei partilhar a minha vida, né? Mas nesse caso, o que acontece? A pessoa ela teria que fazer um procedimento judicial para que seja reconhecida essa união estável. A gente chama tem até um termo, a gente fala ação de reconhecimento de união estável pós-morte, ou post-morte, né, como posso. Então a pessoa ela ingressa em juízo para que o juiz, com as provas, ela tem que provar esses requisitos da união estável, para que o juiz reconheça que aquela foi uma união estável. E aí, vai haver essa sentença, reconhecendo essa união estável, aí aquele cônjuge sobrevivente, ele vai se habilitar para a questão de herança, para a questão previdenciária, né? Doutor, e a união estável, em algum momento a pessoa tem que casar? Não, ela já vale como um registro do casamento. Ela vale como um registro, ela é equiparada legalmente a um casamento. Porém, por alguma razão, as partes ela têm o direito, a lei estabelece que elas podem requerer a conversão da união estável em casamento. Ah, é? Sim, elas podem Isso é fazer comum? Não muito comum, em alguns casos muito específicos. Por exemplo, pessoas com mais de 70 anos de idade, por exemplo, elas não podem casar elas são obrigadas a casar no regime da separação obrigatória de bens. Vamos pensar que exclusive é uma discussão até hoje no ordenamento jurídico, será? Porque 70 anos não torna a pessoa inválida, incapaz, né? Uhum. Mas vamos pensar que essa pessoa, ela vive em união estável com a pessoa desde os 40 anos. Sei lá, 30 anos de casada em união estável, e agora ela resolve, ela quer casar. Se ela for casar do zero, se ela for fazer o casamento do zero, ela vai cair nessa cláusula obrigatória. Mas agora ela pode pedir a conversão Aí muda. daquela união estável. Exatamente. Doutor, quero agradecer demais a sua presença hoje aqui. Falamos de um assunto importante, né? Eu vejo que as pessoas precisam ficar atentas, né, a esses modelos e todos, e qual que se adequa melhor à minha vida, né? Como que eu posso me arrumar, né? Arrumar o rolo e virar casamento, né? Obrigado pela sua presença, um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição. Conversei com o Dr. Maurício Benedito Petraglia, advogado, falamos sobre união estável.